Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em mais uma aula de redação, nós vamos utilizar nossa apostila número 5. Vamos lá? Todos acompanhando comigo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para as redações de vocês, tá? Então vamos lá. Expressões que hierarquizam ideias. O que isso quer dizer? Vocês colocam ideias no texto, né? Ainda mais quando for um texto de opinião, e aí vocês vão colocar, né, uma hierarquização. O que isso quer dizer? A ideia que vem primeiro, que é mais importante, depois é que é menos importante um pouco. Então, é questão da ordem das ideias, da importância que nós demos para ela. E quando nós escrevemos, nós colocamos umas palavrinhas, né, umas expressões que nos ajudam a mostrar, né, a importância de cada ideia. Qual que é a primeira mais importante, qual que é a segunda importante também. Então, fiquem ligados. Vamos lá. Hierarquizar ideias em um texto significa mostrar, de início, as mais relevantes sobre determinado assunto para, mais ao fim dele, apresentar as menos relevantes. Um dos intuitos desse recurso é conquistar o leitor de imediato, para que ele se disponha a acompanhar o texto até o final. É importante que o seu interesse pelo que ele está lendo seja despertado logo no início da leitura. Uma das formas de fazer isso é mostrar, primeiramente, as ideias mais fortes, isto é, as mais convincentes em relação às demais. Obviamente, para hierarquizar ideias, é necessário que o enunciador saiba identificar o que é mais relevante e o que é menos relevante. Por isso, antes de começar a escrever um texto, recomenda-se que haja reflexão e planejamento sobre o que será apresentado. Depois, já no processo de construção da escrita, há marcadores linguísticos responsáveis por indicar a hierarquia estabelecida. Os mais comuns são, em primeiro lugar, ou primeiramente, que também é bastante usual, em segundo lugar, em terceiro lugar, por fim e finalmente. Então, esses são os marcadores que são mais utilizados nos textos. Veja como isso ocorre no exemplo a seguir. Vou ler para vocês esse texto, eu quero que vocês acompanhem comigo, turma. Breves considerações sobre a prática de bullying. Sobre o bullying, primeiramente, é importante frisar que não se trata de mera brincadeira entre colegas. Esse ato deve ser definido de outra forma. Configura-se como agressão física ou moral, que pode resultar em sérias consequências para quem a sofre e mesmo para quem a pratica. Caso se pense que o agressor pode internalizar tais comportamentos e reproduzi-los já na fase adulta, rompendo com o que se determina para a convivência saudável em sociedade. Em segundo lugar, não se deve esquecer de que não é somente o papel da escola ou dos pais atuar no combate a esse tipo de prática. A aliança entre essas duas instituições, escola e família, é o que pode garantir maior eficácia no processo de educação que não aprova esse tipo de comportamento, né? Por fim, além das práticas educativas a serem usadas para extinguir os casos de bullying na escola, talvez seja necessária uma reflexão maior, porque efetivamente no âmbito da sociedade, de modo geral, é dos valores que ela está gerando. Tem dado origem à prática de bullying entre os jovens? Se essa postura por parte de crianças e adolescentes nesse grau de violência é relativamente recente, que modificação houve em nossas estruturas? Possivelmente, uma análise nesse nível nos permitirá atuar de maneira mais pontual na raiz desse problema. Então, vocês viram que nesse texto foram utilizados 3 marcadores, né? O primeiro, primeiramente, que foi pontual, algo que é mais importante. Em segundo lugar, que é a ideia segunda mais importante. E, por fim, que foi a finalidade das ideias anteriores, tá? Sobre o bullying. Agora aqui, turma, vocês têm, né? Observe na síntese a seguir a ordem com a qual as ideias foram expostas e os marcadores linguísticos usados para cada caso, colocados entre parênteses. Bullying não é brincadeira, é agressão, primeiramente. É importante haver uma aliança entre escola e família, em segundo lugar.
E precisamos refletir sobre a origem do bullying. Por fim, ou seja, qual o objetivo de falar sobre esse assunto? Para que todos reflitam, né? Para que todos pensem sobre o ato, né, de praticar bullying. O que ele pode, quais são as consequências desse ato. Aí nós temos aqui várias ideias, tá? Vamos mostrar. Nós podemos colocar no nosso texto expressões que indicam ideias contrárias, como, por outro lado, de outra forma, sobre outra perspectiva. Então, são marcadores que indicam o quê? Ideias contrárias, né? Ali, ó. O bullying é um problema terrível que atinge os jovens de atualidade. Por outro lado, é uma prática que serve positivamente para que reflitamos sobre nossas condutas como membros de uma sociedade. Ou seja, ele fala que é uma coisa ruim, mas, por outro lado, é algo que ocorre para que nós possamos o quê? Refletir sobre o assunto, tá? Tem expressões também que indicam exemplos, né? Por exemplo, como... Há muitas formas de bullying, por exemplo, aquela pela qual se debocha do aspecto físico de uma pessoa, chamada de gorda, de magra, de esquisita, né? São aquelas formas que depreciam o outro. Então, ó, por exemplo, como você vai citar exemplos, então são marcadores de exemplos. E existem também, né, outros marcadores que não foram colocados aqui. Ah, tem de explicação que eu pulei. Deixa eu mostrar para vocês, olha. Isto é, dito de outro modo, ou seja, em outras palavras, então ele vai explicar. O bullying é uma prática nociva às pessoas, isto é, causa danos físicos e psicológicos a não só a crianças e adolescentes, mas a qualquer pessoa independente da faixa etária. Então, são marcadores de explicação, certo? Esses marcadores, eles são importantíssimos no texto, porque eles atribuem ideias, certo? Então, agora, turma, vocês vão poder, né, fazer atividades em que vocês vão utilizar esses marcadores. E esses marcadores, vocês vão ver que eles vão acrescentar ideias fundamentais aos textos que vocês produzem ou que vocês leem. Tá legal? Um grande beijo, sexto ano, e até a nossa próxima aula, hein? Tchau, tchau. Conto com você, hein? Tchau, tchau, sexto ano.